Bem, aqui, né, com esse exemplo, que é para a gente ilustrar o conceito que a gente apresentou, eu tenho o conjunto, né, os pontos, é o R2, certo? Todos os pares ordenados de números reais. E aí o que acontece? Eu só posso julgar se um conjunto é um espaço vetorial ou não, observando as operações nesse conjunto, né? Uma operação soma e uma operação produto por escalar. Só o conjunto de pontos, se eu não digo como é que se dá a soma ou como é que se dá o produto escalar, não tenho como avaliar, porque eu tenho que verificar todo aquele conjunto de axiomas da definição do espaço vetorial. Enfim, a soma aqui ela é feita da seguinte forma. Observem que, deixa eu passar o cursor do mouse por cima para ilustrar aqui. Eu estou aqui somando dois vetores do R2, né, dois pontos do R2, e como se dá a soma? A primeira entrada do vetor soma é a soma das primeiras entradas de cada um dos vetores. A segunda entrada do vetor soma é a soma das segundas entradas de cada um dos vetores que eu estou somando. E como é que se dá o produto escalar? Eu pego um escalar vezes um vetor, o resultado desse meu produto por escalar vai ser pegar esse escalar e multiplicar cada uma das entradas, mantendo a ordem dela. Ou seja, pego o alfa vezes a primeira entrada, vai ser a primeira entrada do vetor produto, e eu pego o alfa vezes a segunda entrada, vai ser a segunda entrada do vetor produto. Bem, é fácil, e vocês já esperam verificar que isso aí seja um espaço vetorial, né? Vai satisfazer todas aquelas propriedades. Eu deixo aí para vocês tentarem mostrar que isso é um espaçozinho vetorial. E é o mais conhecido, né, até agora. E aí o que acontece? A gente tem outras formas, né? A soma, é bom que vocês tenham isso em mente, a soma, se eu não digo, a gente considera que ela é dessa forma aí, que essa daí é a soma, digamos assim, tradicional do espaço vetorial do Rn qualquer. Mas nada impede que você defina uma soma lá, da forma que você achar mais conveniente, né? Normalmente nos exercícios eles vão lhe dar o tipo de soma e a gente vai ter que verificar aqueles axiomas. Para isso eu tenho outro exemplo que eu vou mostrar a vocês. Pronto, esse exemplo, vejam que o conjunto, né, de pontos é idêntico, é o R2 também, todos os pares ordenados. Sendo que agora, embora a soma seja definida da mesma forma, né, observem que a soma é exatamente igual à soma do exemplo anterior, o produto eu modifiquei. Né? E qual o objetivo que eu tive ao fazer essa modificaçãozinha aí? É porque alguns axiomas ali, quando a gente é apresentado para o conceito de espaço vetorial, a gente acha trivial e acha que aquilo ali como posso dizer, é uma tautologia, né? Uma coisa que vai ser sempre verdadeira, mas não, enfim, vai ser fácil de verificar que é verdadeiro, mas na verdade não é assim, é uma impressão que a gente tem, porque os espaços vetoriais que a gente é apresentado, eles tipicamente satisfazem aquele conjunto de propriedades. Mas vejam esse aí, se a gente definir essa soma dessa forma, ou seja, quando a gente multiplicar um vetor por alfa, o resultado vai ser pegar alfa mais 1 e multiplicar pela primeira entrada, e alfa mais 1 e multiplicar pela segunda entrada. Deixa eu dar um exemplo aqui de um axioma, por exemplo, que vai falhar se você assumir esse produto aí. Notem que um dos axiomas, né, era que, veja que é um dos que é mais fácil de se convencer, né, pelo costume. Um dos axiomas diz que um espaço vetorial sempre satisfaz isso. Lembram? Naquele conjunto axiomático, sendo que aqui, ó, se eu tenho esse produto dessa forma, qual o problema? Vamos pegar um exemplo, né? Porque para mostrar que uma coisa é um espaço vetorial, a gente tem que mostrar que as propriedades valem sempre. Para eu mostrar que não basta eu encontrar um exemplo, uma propriedade que falha em algum caso, e aí ele já não pode ser, porque se ele for espaço vetorial, ele tem que verificar aquilo sempre. Observe aqui, se eu pegar nesse produto definido aí pela gente e multiplicar 1 pelo vetor 2, 3, por exemplo, certo? O que a minha propriedade produto me diz? Né? Ela diz que o produto por 1 não está ocupando o espaço de qualquer número, né? Qualquer alfa, então ele vai ocupar aqui o espaço do alfa no produto que eu defini, então vai ser 1 mais o cara que está no lugar do alfa, né?
vezes a primeira entrada. Quem é a primeira entrada? 2. E notem agora também, vai ser na segunda entrada também 1 mais alfa, onde o nosso alfa é 1, vezes, quem é a segunda entrada, né? Porque aqui ele multiplica a segunda entrada, 3. Qual é o resultado que a gente tem disso, né? A gente tem que vai ser 2 vezes 2 na primeira entrada, 4. E na segunda entrada, 2 vezes 3, 6. E isso é diferente do meu vetor que eu estava multiplicando por 1, né? Certinho? Observe que não está satisfazendo isso, ou seja, 1 vezes V não é V. Porque 1 vezes V, da forma que eu defini, não deu o próprio V, né? Não deu 2, 3, deu 4, 6. Certo? Isso é um dos exemplos. Como falhou aí, né? Como não satisfaz a propriedade da multiplicação de um vetor por 1 pelo escalar 1 ser ele próprio, esse conjunto aí que eu defini com essa operação, ele pode ser chamado de outra coisa, mas não vai poder ser chamado de espaço vetorial. Compreendem? E assim, em geral, quando você é apresentado a um conjunto novo e quer verificar se ele é um espaço vetorial para ver se as propriedades de funções lineares dele vão ser satisfeitas, você tem que verificar aquele conjunto todo de axiomas. É um trabalho um tanto pedante, mas se você faz pelo menos uma vez na vida, né, alguns exemplos, você, enfim, consegue absorver direitinho e, enfim, vai ser uma coisa bem tranquila, porque é uma coisa bem padrão, né? É uma tabela de propriedades que você vai verificando para ver se funcionam ou não.